Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse lindo colar com pingente de flor da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver uma história nova. E muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, também ajuda a fortalecer o nosso canal. E ainda, de repente, coloca esse lindo colar no seu pescoço. Já imaginou? E a nossa parceira Fonzag, ela tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Olha, o pai dela tinha ódio de mim, nem ela sabia o motivo. Devia ser por conta da suspeita de que eu usava drogas, ou por eu não ter trabalho fixo e viver para baixo e para cima com aquela turma. Mas eu estava me sentindo tão mal com aquele nosso afastamento, que cheguei ao cômodo de sugerir que ela fugisse comigo. A gente podia passar uns tempos na casa do meu irmão lá em Curitiba. O que você acha? Ô Flávia, não estou mais aguentando ficar longe de você. Você ficou louco? O pai vai atrás de nós na mesma hora e me traz de volta. Osni, esquece essa ideia de fugir. Tá mais do que na cara que não daria certo. Você quer saber? Me esquece. Eu vou tentar fazer o mesmo em relação a você. Olha, eu senti uma pontada no peito quando ela falou aquilo. Não acredito que você está dizendo isso, Flávia. Você está falando isso de coração? É isso mesmo que você quer? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu a conhecia desde que era só uma criança. A via passando na rua, ali na frente de casa, às vezes acompanhada da mãe, outras vezes da irmã. Mas nunca imaginei que entre nós, algum dia, haveria uma história. O tempo, no entanto, foi passando devagar, ela foi crescendo e o inesperado acabou acontecendo. A gente acabou se envolvendo. Quando começamos a conversar, ela já tinha completado 16 anos. Eu era mais velho, já estava com 24 e nessa época morávamos em reserva, no interior. Mas meu irmão já morava aqui em Curitiba. Isso já fazia uns 5 anos que ele estava aqui. Casou e veio para cá tentar a sorte. Eu, inclusive, já tinha passado um tempo aqui na casa dele. Arrumei até um emprego, mas acabei não me acostumando e voltei lá para a reserva. E foi bem nessa época, logo depois que eu voltei, que eu e a Flávia começamos a nos aproximar. Lembro que eu estava cortando mato, ali na frente de casa, quando ela passou com uma amiga. Eu cheguei a parar o serviço só para vê-la passar. Repito, nessa época, ela já estava com 16 anos, já não era mais aquela menininha que eu via passar ali na frente de casa com a mãe. Estava tão linda, tão graciosa, tão delicada. Lembro que a gente ficou se olhando assim, fixamente, quando ela passou. E lá adiante, ela ainda se virou assim para trás e trocamos mais um olhar. Ela até cochichou alguma coisa com a amiga. Engraçado, porque eu já a conhecia da vida toda, desde criancinha. E é como eu já disse, nunca imaginei que um dia pudesse, sei lá, acontecer alguma coisa entre a gente, sentir alguma coisa por ela. O fato é que desde esse dia, sempre que nos víamos, a gente ficava se paquerando. Até que um dia criei coragem e puxei conversa com ela. Até esse momento, eu nem sabia que seu nome era Flávia. Nos meus pensamentos, eu só a chamava de princesa. A gente foi se aproximando cada vez mais.
ganhando mais intimidade, até que tempos depois, trocamos finalmente o nosso primeiro beijo. Nos encontramos ali onde a turma costumava se reunir, e depois de algum tempo de conversa, acabou acontecendo o nosso primeiro beijo. E o fato é que a partir desse dia, passamos a nos ver praticamente todos os dias. Era assim uma espécie de namoro, só que escondido. Porque ela tinha medo dos pais não gostarem, se ficassem sabendo. Nessa época, eu andava com uma turminha, sabe, uma turminha assim, digamos, meio pesada. Alguns, inclusive, usavam drogas. Não era todo mundo. Eu, por exemplo, nunca tinha usado. Fumava meu cigarro, tudo bem, tomava a minha cerveja, mas era só isso. Nunca fiz uso de droga nenhuma que não fosse cerveja e cigarro. Mas alguns vizinhos ali da rua deviam pensar que pelo fato de eu andar com aquela rapaziada, também devia ser usuário. Mas não era, juro que não. E justamente os pais da Flávia também pensavam assim. Ela mesma me falou. Sabe, quando o nosso relacionamento começou a ficar assim, mais sério, quando me dei conta de que estava gostando dela de verdade, comentei com ela que estava pensando em ir à sua casa e conversar com o seu pai e a sua mãe para a gente poder namorar às claras, sem precisar ficar se escondendo, mas ela não achou uma boa ideia. A mãe não vai deixar, Osni. Ela pensa que você usa droga. Sério? Mas por que isso? Como por quê? Você não anda com o Marcão? Para minha mãe, todo mundo que anda com o Marcão usa droga. Olha, não é que eu tivesse ficado surpreso por conta daquilo. Porque até a minha mãe vivia pedindo que eu me afastasse daquele pessoal. Tinha medo que eu também acabasse caindo no vício. E o pior é que um dia a mãe da Flávia acabou nos vendo juntos. E olha, deu um rolo tão grande. Porque além de me falar um monte, ela também foi até a minha casa conversar com os meus pais. Imagine o meu nervoso quando eu soube. A minha mãe e o meu pai também ficaram furos da vida. Ela falou um monte. Quer dizer, não sou ela, né? Mas o pai da Flávia também. Além do fato de ela ter só 16 anos, ainda tinha aquele detalhe. Eles pensavam que eu fosse usuário de drogas, pelas companhias que eu tinha, pela turma com a qual eu andava. Imagine, a família dela era evangélica e simplesmente não permitiu o nosso romance. Por conta disso, a gente acabou se afastando durante um tempo. Porque os pais da Flávia a proibiram de se aproximar de mim. Olha, passaram até a vigiá-la, a prendê-la em casa. Foi um período assim muito, mas muito complicado. E muito dolorido pra gente, porque, repito, eu já gostava dela. E ela também estava gostando de mim. Aos poucos, tudo foi se assentando, a gente foi se reaproximando e acabamos reatando. Tudo escondido, naturalmente. O problema é que morávamos numa cidade pequena. É difícil manter algo em segredo durante muito tempo, em cidade pequena. Sabe? E no fim, os pais dela ficaram sabendo de novo que a gente andava se encontrando outra vez. E dessa vez, o pai dela foi um pouco mais duro comigo. Além do xingamento tradicional, ele me deu aquele aviso, que na verdade não era exatamente um aviso, era uma ameaça. Olha, cara, já que você não está respeitando a minha ordem para ficar longe da minha filha, quem sabe a ordem da polícia você respeite? Foi assim que ele me falou. Foi nesse tom de ameaça que ele me disse que iria até a polícia, se fosse preciso, para que eu me afastasse da filha dele. Ele jurou que daria parte de mim. E o pior é que cometeu tanta injustiça porque, no auge da brabeza, ele me chamou de tanta coisa que eu não era. Drogado, vagabundo, desocupado.
De modo que dessa vez a coisa acabou sendo um pouco mais séria, porque eu fiquei sabendo que ele de fato tinha ido até a delegacia. Só que eu não sei que história que ele contou, se deu parte de mim, só sei que de qualquer modo não recebi nenhuma intimação. Mas é claro, né? Fiquei morrendo de medo. No entanto, não sei que tipo de ameaça eles fizeram para Flávia, porque nem ali na frente de casa ela passava mais. Principalmente depois dessa reprimenda que o pai dela me deu. Ela precisava ir ao mercado, ir à escola, a qualquer lugar. Só que dava a volta lá pela rua de baixo, em vez de passar pela frente da minha casa. De um jeito ou de outro, a gente acabou se encontrando um dia e tivemos uma conversa. Só que ela estava assim, sabe, tão arredia, tão... Imagine, né? Vivendo naquele clima, né, de assombramento. Ela estava tão diferente, tão, sei lá, distante de mim. De repente eu me aproximei e eu tentei lhe dar um abraço, até porque era tanta saudade. Há quanto tempo que a gente não se via, não se tocava, mas ela se retraiu. Melhor não, Osni. Vamos esquecer essa história de namoro, tá? Mas por quê? Como por quê? Você não conhece meu pai? Você não imagina o que ele é capaz de fazer. Tentei abraçá-la de novo, mas ela mais uma vez se desvencilhou de mim. E pediu que eu, por favor, não me aproximasse mais. Ela tinha prometido para o pai que não ia mais me deixar chegar perto dela. Lembro que falei, você vai fazer isso comigo? Puxa, eu pensando que você também gostasse de mim. Osni, não seja criança, não é isso. O problema é que eles nunca vão deixar a gente namorar. O pai fica alterado só de escutar teu nome lá em casa. Nossa, mas o que eu fiz para ele? Nem ela sabia o motivo ao certo. Mas, provavelmente, devia ser por conta daquela história, que pensava que eu usasse droga, ou então, porque não tinha um trabalho fixo, vivia para cima e para baixo com aquela turma. Olha, eu estava me sentindo tão angustiado, tão triste com aquele nosso afastamento, que cheguei ao cúmulo de sugerir que ela fugisse comigo. Imagine! Que loucura, meu Deus. Nem emprego eu tinha. Fazia uns bicos aqui, outros ali, mas não era nada certo. Mesmo assim, eu sugeri. A gente pode passar uns tempos na casa do meu irmão, Flávio, lá em Curitiba. O que você acha? Não estou mais aguentando ficar longe. Você está ficando louco mesmo, viu? Sabe, você não tem nem emprego. A gente ia viver de quê? Ainda mais em Curitiba. Você ficou louco, Osni. E depois tem outra. O pai vai atrás da gente na mesma hora. O pior é que ela tinha razão. Era bobagem. Era loucura. A verdade é que apesar de eu ter 24 anos e ela apenas 16, parecia que ela era mais velha, a mais ajuizada. O imaturo, na verdade, era eu. E o pior, imaturo e apaixonado. Mas é que eu estava sentindo tanto a sua falta. Mesmo assim, tentei retomar aqueles nossos encontros, às escondidas, mas ela não quis. Ela simplesmente não quis. O tempo foi passando. E como continuamos afastados, e pelo fato de eu não ter conseguido nem arranjar um emprego, resolvi voltar para Curitiba, porque aqui pelo menos eu tinha trabalho. Emprego certo aqui ajudando o meu irmão. Na verdade, o que mais me motivou a vir para cá novamente foi o fato de ela ter passado a me tratar daquele jeito esquisito. Nem me cumprimentava mais quando me via na rua. Nem olhava na minha cara. Isso me deixou tão magoado, tão desiludido da minha vida. Chegou num ponto que eu pensei, quer saber? Vou cuidar da minha vida que eu ganho mais. Liguei para o meu irmão, combinei com ele e comprei a passagem para cá.
Meu irmão sempre trabalhou em construção. E como já tinha acontecido daquela primeira vez, quando eu passei uns tempos aqui na casa dele, comecei a ajudá-lo de volta. Dessa vez, no entanto, botei na cabeça que não ia mais voltar lá para a reserva. Quer dizer, voltar, eu até ia, mas só para passear, visitar os meus pais. O problema é que eu não consegui tirar a Flávia da minha cabeça. Sabe, era uma ideia fixa. Eu deitava na cama à noite e mesmo cansado pelo dia de trabalho, não conseguia pegar no sono. Porque a imagem dela ficava o tempo todo ali na minha memória. O fato de ela não querer mais nada comigo me deixou ainda pior. Não era só a proibição dos seus pais. Sabe, eu acho que foi ela que deixou de gostar de mim. Porque se gostasse, mesmo os pais sendo contra, ela não teria se afastado de mim daquele modo. Repito, nem me cumprimentar ela cumprimentava quando a gente se via na rua. Foi por isso, inclusive, que eu resolvi voltar para Curitiba. Para ver se conseguia tirar essa menina da cabeça. Só que no fim, acabei me dando conta de que eu apenas mudei o cenário da minha saudade. Após 5 meses, com a chegada do fim do ano, acabamos indo passar o Natal com os nossos pais. Meu irmão foi com a esposa, os 2 filhos, e eu naturalmente fui junto. Fomos de carro. A família da minha cunhada também era de lá. E eu não vou negar, na minha cabeça, eu só tinha um pensamento, que era de rever a Flávia. Conversar com ela, pelo menos isso. Saber se ela tinha mesmo conseguido me esquecer, ou se ainda pensava em mim, sentia minha falta. Peguei o carro do meu irmão emprestado e fiquei passeando ali na frente da casa dela. Fiz isso várias vezes. Ah, como eu queria vê-la. Meu coração batia fora do compasso. Só que, infelizmente, nem sombra da minha amada. Naquele mesmo dia, eu a vi passando ali na frente de casa, na companhia da irmã. Sabe, parece mentira. Passei tantas vezes na frente da casa dela, esperando vê-la lá no quintal, e nada. Aí quando voltei para casa da minha mãe, de repente eu a vi passando ali, diante do portão. Ela e a irmã. Pelas sacolas que traziam nas mãos, deviam estar voltando do mercado. E as duas me viram. Olharam assim na minha direção. E sei lá, eu olhei para ela como que perguntando se... Mas a mãe dela, que estava junto, me olhou feio. Enquanto a Flávia somente baixou a cabeça. Até chegou a me cumprimentar assim com um movimento rápido de cabeça, mas logo baixou o olhar. Eu fiquei tão atarantado só de vê-la, mesmo que nem tivéssemos conversado. Fazia 5 meses que eu estava em Curitiba, mas já fazia mais tempo que a gente não se via. Quando resolvi vir morar com o meu irmão, eu pensei que a distância, o fato de não vê-la mais, fosse me fazer esquecê-la. Mas esqueci foi nada. Parece que a paixão se tornou ainda maior. Até cogitei de chamá-la, mas, sei lá, achei melhor ficar na minha, porque aquela mulher me olhou de um jeito assim, parecia até uma onça protegendo a cria. Depois disso, a gente não se viu mais. Tanto que voltamos para Curitiba, e eu novamente tentei botar a cabeça no lugar, pensando que o melhor mesmo. Aliás, não é que fosse o melhor, né? Era a única saída que eu tinha. Era tratar da minha vida. O fato é que aquela saudade, aquela falta que eu sentia dela, parece que em vez de diminuir, só aumentava. Meu Deus, eu precisava tirá-la do pensamento. Precisava. Já que ela não era para ser minha, então por que ficar me iludindo?
Na virada do ano, por exemplo, fui à praia com os amigos e acabei ficando com uma menina que também foi junto. Só que mesmo assim, não deixei de pensar na minha princesa. Apesar disso, depois que voltamos, eu comecei a ver essa menina assim meio que direto, até que no fim, eu a pedi namoro e começamos um relacionamento. E juro, eu estava até curtindo porque a Daniele era bonita, carinhosa e gostava de mim. Sabe, chegou num ponto que eu acreditei que ia dar certo. Tanto que começamos a namorar. E aos poucos, a imagem da Flávia foi se diluindo assim na minha memória. Desde aquele Natal que fui passar na casa dos meus pais, que eu não tinha mais ido para lá. E é claro, também não tinha mais visto nem tido notícias da Flávia. E eu pensei que tudo tivesse realmente ficado no passado. Cheguei a pensar que não sentisse mais nada por ela. Até porque meu namoro com a Daniele estava indo bem. Até que em outubro, minha mãe fazia aniversário, estava completando 60 anos. Ela fazia aniversário justamente no dia de Nossa Senhora Aparecida e resolvemos ir até reserva para comemorar. Eu até convidei a Daniele para ir junto comigo, mas por conta do trabalho dela, ela não pôde ir. De modo que fomos apenas eu, meu irmão e a família dele. Dessa vez, juro, nem pensei na Flávia. Quer dizer, a imagem dela até surgiu assim na minha cabeça, mas, sabe, foi aquela coisa rápida, momentânea. Naquele dia, à tarde, lembro que fui tomar uma cerveja com os amigos das antigas, até que pelas tantas, sabe, parecia destino. De repente, eu olhando assim para a rua, estava passando uma moça bem diante daquele bar. Meu Deus, o destino de novo. Era ela, era a Flávia. E quando a vi, meu coração começou a bater tão forte que parecia até que ia saltar pela boca. Desta vez ela estava sozinha. E para minha surpresa me viu. E me cumprimentou assim, sorriu. Devolvi o cumprimento assim, meio abobalhado. Quando de repente ela fez assim um sinal com a mão, como que me chamando. Eu até pensei, meu Deus, será que eu estou sonhando? Levantei da cadeira e fui até lá fora. Sorrindo, ela falou: "E aí, Osni, tudo bom? Não sabia que você tinha voltado para cá. Chegou quando?" Eu cheguei, quer dizer, não, eu fiquei todo abestalhado. Comecei a gaguejar na frente dessa mulher. Sabe quando toma conta de você, aquela emoção assim, que você começa a tremer, você começa a suar, começa tudo. Eu vim pro aniversário da mãe. Ah, então você veio só para passear? Sim, quer dizer, olha, eu podia ter essa impressão minha, mas quando eu confirmei que tinha ido só para passear, senti-se uma pontinha de decepção no seu olhar. Ela perguntou até quando que eu ia ficar. Falei que era só até o dia seguinte. Ele então perguntou se tinha como a gente se encontrar mais tarde, para conversar um pouco. Olha, talvez eu não devesse. Até porque, convenhamos, né? Agora eu tinha namorada, só que não raciocinei direito. Eu fui logo concordando. E marcamos então para nos encontrarmos numa pracinha, onde a gente se encontrava nos tempos de namoro escondido. Meu Deus, ela estava tão linda. Mais linda do que eu consegui me lembrar. Quando a gente ficou cara a cara de novo naquela pracinha, a sensação que eu tinha era de que só existíamos nós dois no mundo.
Até o carro do meu irmão eu emprestei. Para poder ir ao seu encontro. O fato é que bastou termos ficado frente a frente para eu ter certeza de que não a tinha esquecido. Continuava apaixonado como sempre. A gente conversou um pouco. Ela quis saber como estava a minha vida. E é claro que eu não falei que estava namorando, né? Depois também perguntei coisas sobre ela. E no fim, foi inevitável. Envolvidos naquele clima de saudade, de lembrança, a gente acabou se beijando. Até que depois, ela me olhou assim, bem séria, e perguntou: Osni, seja sincero. Você ainda sente alguma coisa por mim? Ou todo esse tempo aí que a gente passou afastado fez você me esquecer? Ela estava perguntando se... Olha, se alguém tivesse me perguntando há 2 semanas atrás, quando a gente não se via há tanto tempo, a sensação que eu tinha era de que já tinha esquecido. Nem lembrava quase dessa mulher. Estava tão bem com a minha namorada, parecia até que ela tinha ficado lá no passado. Só que depois que a gente se viu, bastou eu vê-la. Eu ali, naquele bar, de repente olho para a rua e a vejo passando diante da porta. Parece que tudo mudou. Parece que tudo voltou. Tudo tinha voltado. Com mais força ainda. Fiquei olhando para ela e pensei, o que eu respondo? Será que eu preciso responder? É claro que eu ainda gosto de você. Cheguei a me iludir de que tinha te esquecido, mas foi só te rever para perceber que eu te amo. O que eu posso fazer? Ela sorriu. Claro, né? Gostou da minha resposta. E para minha alegria, inesperadamente, para mim foi inesperado, porque falou. Quer saber? Eu também nunca consegui te esquecer. Sabe, hoje, quando te vi naquele bar, quase desmaiei de tanta emoção. Bem dizem que é impossível remar contra a maré da paixão. E eu digo isso porque, apesar de os pais dela terem sido contra o nosso namoro desde o começo, terem feito de tudo para nos afastarem, no fim, não adiantou de nada. Graças a Deus. Porque depois desse dia, nunca mais a gente saiu de perto um do outro. Voltei a Curitiba e a primeira coisa que fiz foi conversar com a Daniele. Eu precisava, pelo menos isso, eu precisava porque estava com tanto peso na consciência. Ela era tão bacana comigo. Gostava de mim. De um jeito que eu acho que nunca alguém tinha gostado antes. E, no entanto, fui obrigado a decepcioná-la. A dizer que precisava terminar o nosso namoro. Não seria justo com ela, nem comigo mesmo, continuar o nosso relacionamento, sendo que meu coração, e agora eu tinha certeza disso, pertencia a outra. Depois que acertei minha vida com a Daniele, voltei à reserva dali 3 semanas para acertar a minha vida com a Flávia também. Pelo menos no começo, apesar de ela já ter completado 18 anos, resolvemos manter o nosso namoro em segredo, como era lá no passado. E a cada 2 ou 3 semanas, eu ia para lá. Minha vida mudou tanto. Eu acho que nunca tinha sido tão feliz na minha vida, pelo simples fato de estarmos juntos de novo. Numa dessas vezes, nosso romance veio à tona e eu tive de enfrentar os pais dela de novo. Só que dessa vez, ela não baixou a cabeça, como tinha feito no passado. Pelo contrário, ficou do meu lado e disse que não iria se afastar de mim, mesmo que fosse preciso vir embora para Curitiba junto comigo.
E mesmo contrariados, seus pais não tiveram alternativa a não ser aceitar. Já era tempo. E aos poucos, também foram me conhecendo melhor. E acho que se deram conta, né, de que eu não era nada daquilo que eles imaginavam. A começar por aquela história de ser usuário de droga. Nunca usei droga nenhuma na minha vida. Quer dizer, fumava cigarro, bebia de vez em quando, mas quando completamos 10 meses de namoro, a Flávia descobriu que estava grávida. E isso acabou antecipando todos os nossos planos. Foi a melhor notícia da minha vida. Nos casamos no cartório e eu finalmente a trouxe para morar junto comigo aqui em Curitiba. Ficamos um tempo ali na casa do meu irmão, até que consegui alugar um canto só pra gente. Seus pais até me deram força no começo. Quem diria? E pensar que eu tinha tirado essa mulher completamente da minha cabeça, porque parecia que não tinha futuro. Sabe, eu amava desde o começo. Na verdade, a gente se amava, mas tudo era contra. Os pais dela, principalmente. No fim, até ela começou a me evitar, de modo que chegou num ponto que eu cheguei à conclusão. Não adianta lutar sozinha. Não adianta. Ela não nasceu para ser minha. Eu fiquei tão desiludido, tão desacorçoado. Pensar que eu tinha perdido a esperança em relação a nós dois. Hoje, no entanto, a tenho aqui comigo, do meu lado, como minha esposa. Ela e a nossa filha. E justamente por isso, por ter comigo meu tesouro mais precioso, posso dizer que finalmente cumpri com o meu destino. Tudo o que pedi a Deus eu tenho. E dou graças a isso todos os dias. Num momento de tristeza, de desilusão, cheguei a pensar, ela não nasceu para mim, meu Deus. Eu vou parar de lutar sozinho. Ela não nasceu para mim e eu também. Parece que eu não nasci para ela. Apesar de amá-la tanto, ser tão apaixonado. Pois hoje eu digo o contrário. É claro que ela nasceu para mim. Ela nasceu para ser a minha companheira eterna, a minha parceira, a minha namorada, a minha esposa, mãe da minha filha e de outros que virão. Você nasceu, Flávia, você nasceu para ser a mulher da minha vida, para sempre, até meu último suspiro. E na próxima terça-feira, 11 da manhã, não perca. Ela mudou até de cor quando eu falei aquilo. Você está falando sério? Vocês ficaram juntos? Não, me diga que eu entendi errado. Olha, eu senti um gelo na espinha naquela hora. Até tentei desconversar, mas não tive como escapar. Ela ficou fora de si. Onde que você está com a cabeça, menina? Não, eu não estou acreditando que aquele traste anda te cercando. E muito menos que você. Mãe, calma. Também não é para tanto. Como não é para tanto, Fernanda? Esse homem é um canalha. Você por acaso sabe o que ele fez comigo? Responda. Você sabe? Eu e a minha amiga, a gente costumava frequentar um barzinho ali no Largo da Ordem, principalmente na sexta-feira. A gente saía do trabalho e dávamos uma passadinha rápida por ali. Era o tempo de tomar 1 ou 2 chopinhos, se estivesse quente, claro, conversar um pouco, relaxar, depois pegar o ônibus para casa. E justamente naquele dia, aconteceu uma coisa assim, meio fora do contexto. De repente, nós duas ali, conversando, tínhamos pego uma mesinha ali do lado de fora, na calçada. Isso acontecendo não espera? Pois então, aconteceu. Eu olhando distraidamente assim, para a rua, para o movimento, passou uma pessoa. E aquele homem passou assim pela rua e eu olhei e o reconheci na mesma hora. Aliás, assim que me viu, ele também fez aquela cara de quem tinha me reconhecido. Era o Sérgio,
um ex-namorado da minha mãe. Olha, eu devia fazer uns 4 anos que eles tinham terminado, que ele tinha deixado de frequentar a nossa casa. Ele acabou, quando me reconheceu, se aproximando ali da nossa mesa. A gente se cumprimentou. Ele quis saber como estava a minha vida, como andava a minha mãe, aquela coisa de sempre, né? Quando a gente se encontra com uma pessoa que não vê há muito tempo. E, repito, eles tinham sido namorados e não fazia tanto tempo assim. Olha, devem ter ficado juntos durante 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouco. E ele vivia lá em casa, principalmente final de semana. Foi assim do nada que desmancharam. E pararam de se falar. Eu lembro que na época, minha mãe ficou muito mal. Sofreu um monte por ele. Ela nunca me contou assim em detalhes o que tinha acontecido, para eles terminarem o namoro. No fim, acabei o convidando para se juntar, nós ali na mesa, né? E ele puxou uma cadeira, sentou, pediu mais uma rodada de chopp e ficamos ali. Conversando sobre a vida dele, a minha vida, porque eu também comecei a fazer perguntas. Quer dizer, a minha amiga, na verdade, preferiu ir embora, porque tinha coisas a fazer em casa. De modo que ficamos apenas nós dois ali na mesa. E a gente conversou tanto, sabe? E sobre tudo, sobre o passado, o tempo que ele e a minha mãe foram namorados. Cheguei a perguntar o que tinha acontecido para eles terminarem, terem se afastado. Até porque, juro, minha mãe, por exemplo, nunca me contou. Mas eu senti que ele ficou assim meio sem jeito. Chegou a desconversar. Minha mãe era viúva. Meu pai tinha morrido quando eu só tinha 8 anos. E eu lembro que na época ela estava apaixonada, cheia de expectativa em relação ao namoro com o Sérgio. Ele tinha sido o primeiro homem com quem ela se envolveu assim mais seriamente desde a morte do meu pai. Minha mãe era nova ainda. Quando eu nasci, por exemplo, ela só tinha 19 anos. Ficou viúva muito cedo. E só depois de muitos anos, reencontrou a felicidade justamente nos braços do Sérgio. Só que durou muito pouco. 1 ano, 1 ano e pouco. Sabe, eu imaginava que alguma coisa muito séria devia ter acontecido para eles terem se separado. Só que, repito, minha mãe nunca se abriu comigo em relação a isso. E ele também, quando eu perguntei ali na mesa, ele também percebi que ele desconversou, enfim. Não perca, é na próxima terça-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Fernanda e Sérgio em mais uma edição de A Força do Amor.